Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A unção de Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: Deixai-a. Ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Comentários dos pais da Igreja. Alcuíno. Estando próximo o tempo que o Senhor tinha determinado, aproximou-se do lugar onde cumpriria a obra da sua paixão. Por isso é dito: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Foi primeiro a Betânia, depois a Jerusalém. A Jerusalém para lá padecer, a Betânia para que a ressurreição de Lázaro fosse gravada mais profundamente na memória de todos. Por isso segue: onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Teofilacto Diócrida. No 10º dia daquele mês, os judeus tomam um cordeiro para sacrificá-lo na festa da Páscoa. Então, começam para eles as solenidades desta festa. Por isso, no 9º dia do mês, que precede o 6º dia antes da Páscoa, celebram grandes banquetes e fixam neste dia o princípio da festa, o que deu ocasião para que Jesus, ao ir a Betânia, fosse convidado para comer. Por isso segue: ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia. Dizendo que Marta servia, indica que a ceia foi dada na sua casa. Observa a fidelidade daquela mulher. Não impõe o serviço aos criados, mas ela própria o assume. Querendo dar prova da verdade da ressurreição de Lázaro, o evangelista acrescenta: e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Santo Agostinho. Vivia, falava, festejava. A verdade resplandecia e a falta de fé dos judeus era confundida. São João Crisóstomo. Maria não servia a todos, rendendo todas as honras ao Senhor. Não se aproximava dele como de um homem, mas como de Deus. Por isso segue: então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Santo Agostinho. Devemos crer que a palavra pistice indica o lugar de onde procedia aquele bálsamo precioso. Alcuíno, ou pistice, significa genuíno.
não adulterado por algo estranho. Esta é aquela mulher que, tendo sido pecadora, aproximou-se do Senhor na casa de Simão com um vaso de alabastro cheio de bálsamo. Santo Agostinho. Este fato, que se repetiu em Betânia, não é o mesmo a que se refere Lucas. João, Mateus e Marcos referem-no da mesma maneira. Que Mateus e Marcos digam que foi a cabeça de Jesus ungida com perfume e São João diga que foram os pés, devemos entender no sentido de que ungiu a cabeça e os pés. Mateus e Marcos, recapitulando aquele dia, que era o sexto da Páscoa, referem-se a Betânia e narram o mesmo que São João sobre a cena e o perfume. E a casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Recorda-te das palavras do apóstolo. Para uns, odor de morte para a morte, para outros, odor de vida para a vida. Então compreenderás a partir deste bálsamo como era para uns odor bom para a vida, para outros odor mau para a morte. Por isso segue, disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria. Que os outros evangelistas digam que os discípulos murmuraram por causa do bálsamo precioso derramado, ao passo que João menciona unicamente a Judas, penso que deve ser compreendido no sentido de que, pelo nome de discípulos, refere-se a Judas, usando o plural em lugar do singular. Pode-se também entender que os outros discípulos pensaram isso, ou disseram, ou disso foram persuadidos por Judas. Mateus e Marcos mencionam expressamente a vontade dos outros, mas Judas dissera isso porque era ladrão, os outros porque se preocupavam com os pobres. João, porém, somente quis mencionar Judas, tirando disso ocasião de dar a conhecer o hábito de roubar, pois segue. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Alcuino. Carregava por seu ministério, descarregava por seu roubo. Santo Agostinho. Judas não se perverteu no momento em que recebeu dos judeus o dinheiro para entregar ao Senhor. Já era ladrão e, estando perdido, não seguiu o Senhor com o coração, mas somente com o corpo. Com isso, o Senhor quer ensinar-nos a tolerar os maus e não dividir o corpo de Cristo. Quem rouba algo da igreja é semelhante a Judas, o traidor. Tolera o mal, tu que és bom, para que alcances o prêmio dos bons, e não incorras na pena dos maus. Acolhe o exemplo que o Senhor deu quando caminhava sobre a terra. Por que razão tinha bolsas aquele a quem os anjos serviam, senão porque a igreja teria bolsas? Por que razão aceita ladrões, senão porque a igreja toleraria ladrões? Contudo, aquele que costumava tomar o dinheiro das bolsas não hesitou em entregar por dinheiro o próprio Senhor. São João Crisóstomo. O Senhor confiou a bolsa dos pobres a um ladrão para privar-lhe de todo pretexto para sua traição. Com efeito, não poderia dizer que o entregou por desejo do dinheiro, pois tinha o suficiente na bolsa para aplacar a sua cobiça. Teofilacto Diócrida. Alguns dizem que Judas administrava o dinheiro por ser o menor de todos, pois a administração das coisas temporais é inferior à das doutrinas, segundo o que dizem os apóstolos. Não é conveniente que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. São João Crisóstomo. Cristo, usando de muita condescendência para com Judas, não repreendeu por seu roubo, mas justifica a ação daquela mulher. Disse então Jesus: Deixa, ela conservou esse perfume para o dia da minha sepultura. Alcuino. O Senhor prediz a sua morte e que será ungido com perfumes para ser sepultado. Assim, a Maria, que embora muito desejasse, não poderia ungir o seu corpo morto, é dado prestar-lhe esse serviço enquanto vivo, que não pode realizar depois de morto por sua pronta ressurreição. São João Crisóstomo. Por causa do traidor, fez outra vez menção à sua sepultura, como querendo dizer: Sou pesado para ti, mas espera um pouco e irei. Manifesta o mesmo quando acrescenta: Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Santo Agostinho. Falava da sua presença corporal,
pois segundo a sua majestade, segundo a sua providência, segundo a sua graça inefável e invisível, cumpre-se o que foi dito por ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou de outro modo, na pessoa de Judas estão representados os maus que estão dentro da igreja. Se és bom, com efeito, terás a presença de Cristo pela fé e pelo sacramento, e a terás sempre. Quando partires deste mundo, irás àquele que disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Se ao invés de praticares o mal, parecerás contar com a presença de Cristo, porque está batizado no batismo de Cristo, e te aproximas do altar de Cristo. Contudo, vivendo mal, não a terás para sempre. Ora, o Senhor não disse, terás, mas tereis, porque um só mal representa a universalidade dos maus. Prossegue. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Trouxe-os até ali a curiosidade, não a caridade. Teofilacto Diócrida. Desejavam ver aquele que tinha sido ressuscitado, esperando ouvir de Lázaro algo sobre o mundo inferior. Santo Agostinho. Como a notícia de que tão grande milagre do Senhor se havia difundido tanto, de modo que era impossível ocultar o que havia acontecido ou negá-lo, pensaram em matar Lázaro. Por isso segue. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Ó ira cega! Como se o Senhor pudesse ressuscitar um homem morto, mas não pudesse ressuscitar um homem assassinado. Eis que o Senhor fez ambas as coisas, ressuscitou a Lázaro e a si mesmo. São João Crisóstomo. Nenhum milagre de Cristo os tinha enfurecido tanto. Este era o mais admirável de todos e se tinha operado na presença de muita gente. Era incrível ver e ouvir um morto de 4 dias. Em outras circunstâncias, planejavam acusá-lo de violar o sábado e, por este meio, incitar as multidões contra ele. Mas agora, não encontrando motivo algum para se queixar contra Jesus, dirigem seus ataques contra Lázaro. Teriam feito o mesmo contra o cego, se não tivessem a ocasião da violação do sábado. Ou ainda, ao cego, que era de baixa e humilde condição, expulsaram-no do templo, enquanto Lázaro era nobre, o que se depreende da multidão de pessoas que viera consolar suas irmãs. Isto os mortificava sobremaneira, ver que todos, sem cuidar da solenidade próxima, vinham a Betânia. Alcuíno. Em sentido místico, ter vindo 6 dias antes da Páscoa a Betânia significa que aquele que criara todas as coisas em 6 dias e, no 6º, criar o homem, viera redimir o mundo na 6ª era do mundo, no 6º dia, na 6ª hora. A ceia do Senhor é a fé da Igreja, que age pela caridade. Marta serve quando a alma que crê oferece ao Senhor as obras da sua devoção. Lázaro era um dos que se sentavam à mesa quando aqueles que, depois da morte do pecado, foram ressuscitados para a justiça, alegram-se na presença da verdade com aqueles que permanecem na sua justiça e se alimentam dos dons da graça celestial. Com razão, essa festa é celebrada em Betânia, que significa casa da obediência, pois a igreja é a casa da obediência. Santo Agostinho. O perfume com o qual Maria ungiu os pés de Jesus foi a justiça, e por isso leva 1 libra. Esse perfume era de nardo, líquido precioso. Piste, em grego, significa fé. Queres agir com justiça? O justo vive da fé. Unge os pés de Jesus vivendo bem. Segue suas pegadas, enxuga-as com teus cabelos. Se tens algo supérfluo, dá aos pobres, e terás enxugado os pés do Senhor, porque os cabelos parecem o supérfluo do corpo. Alcuíno. Deve-se notar que antes ungiu somente os pés, mas agora ungiu os pés e a cabeça. Lá são representados os rudimentos da penitência. Aqui, a justiça das almas perfeitas. Pela cabeça, com efeito, exprime-se a sublimidade da divindade. Pelos pés, a humildade da encarnação. Ou ainda, pela cabeça, o próprio Cristo. Pelos pés, os pobres, que são os seus membros.
Santo Agostinho. A casa ficou cheia do perfume, o mundo ficou cheio do seu nome. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.